Fala galera, tudo bem? Professor Marco com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou passar para vocês um pouco sobre polígonos e suas diagonais. Então observem bem, acompanhar uma leitura aqui. Os polígonos podem ser classificados como convexos ou não convexos, de acordo com algumas características. Então vamos lá. Um polígono é considerado convexo quando todo segmento de reta cujas extremidades, começo e fim, pertencem a esse polígono. Tem todos os seus pontos no interior do polígono. Então observem bem, as três primeiras imagens aqui são polígonos, são figuras planas, geométricas, formadas por segmentos de retas, certo? E observem que foi feito nessas três imagens dois pontos internos e foi traçada uma linha ligando esses dois pontos. E essa linha, o que aconteceu? Ela está completamente interna à figura. E se eu mudar o posicionamento dessa linha, por exemplo, ela permanecerá interna em qualquer uma das três figuras. E isso, então, quando aconteceu, o polígono é considerado polígono convexo. Olha bem essa situação de baixo aqui. Um polígono é não convexo quando existe pelo menos um segmento de reta cujas extremidades pertencem a esse polígono. Porém, não tem todos os seus pontos no interior do polígono. Observe essas três imagens aqui, que são todas elas polígonos também, são formadas por segmentos de retas, podem ver que não tudo são retas, certo? E observem aqui que eu coloquei dois pontos internos da figura e tracei uma linha ligando esses dois pontos. O que acontece? Uma parte dessa linha está externa à figura, coisa que também aconteceu na segunda e na terceira figura. Mas, professor, se eu tivesse posicionado essa bolinha aqui no outro lado, aqui tivesse ligado, a reta não estaria, uma parte dela externa à figura. Concordo com vocês. Mas em algum momento a reta vai ficar com uma parte externa à figura, dependendo do posicionamento dos dois pontos? Sim. Então, caso isso aconteça, correto? É considerado um polígono não convexo. Então, esses três exemplos aqui, observa que uma parte da linha, ficou externa à figura, coisa também aconteceu na terceira imagem. Então, nós temos polígonos convexos e polígonos não convexos. Aí, um pouco sobre, continuação, que os elementos de um polígono, o que compõe um polígono, o que compõe uma figura, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem e dessa imagem eu fiz algumas anotações aqui. Observem, polígono ABCD. O que é o polígono ABCD? Ele está na imagem aí, certo? Nós temos os quatro vértices ABCD. O que são vértices? São os pontos de encontros das arestas. Então, sempre a classificação é o nome desse ponto, com letra maiúscula. Então, tem o vértice A, o vértice B aqui embaixo, o C e o D. São pontos de encontro das arestas. Aí nós também temos quatro lados, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. São segmentos de retas que formam os lados desse polígono. Consequentemente, quatro ângulos internos. Eu tenho o A, o B, o C e o D. Observe que aqui está de azul, ó, são ângulos internos ao meu polígono. O ângulo A, B, C e D. E tenho quatro ângulos externos também, o ângulo E, F, G e H, que estão de vermelho. O ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Certo? São quatro ângulos externos. E sobre essa figura também posso falar sobre a presença de diagonais. O que são diagonais? Diagonais são segmentos de retas que ligam um vértice ao outro vértice da figura. Só que é o seguinte, essa ligação não pode ser feita por vértices consecutivos. Eu não posso ligar o vértice B ao vértice C, por exemplo. Isso não seria uma diagonal, isso é um lado. Então, o vértice B tem que ser ligado ao vértice D. Então, automaticamente, aqui eu tenho uma diagonal. E também tem uma outra diagonal ligando o vértice C e ao vértice A. Então, esse quadrilátero, uma figura composta de quatro lados, tem a presença de duas diagonais. Ok? Aí nós vamos fazer uma classificação de um polígono, falar sobre a classificação de um polígono quanto ao número de seus lados. Quer dizer, o polígono ele recebe uma classificação, ele tem um nome de acordo com o número de lados que ele apresenta. Então aqui nós temos o triângulo. O triângulo ele tem três lados.
Quadrilátero, 4 lados. Qualquer figura que tenha a presença de 4 lados é classificado como sendo quadrilátero. 5 lados, nós temos o pentágono. 6 lados, o hexágono. Certo? 7 lados, o heptágono. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. E assim por diante. Certo? Então, a figura ela recebe a sua classificação de acordo com a quantidade de lados que ela apresenta. Ok? Aí agora nós vamos falar mais sobre as diagonais de um polígono. Veja o número de diagonais que partem de um único vértice de alguns polígonos. Então, olha só aqui, galera. Ó, eu fiz aqui, nós temos um quadrilátero, né? Nós temos aqui 4 vértices, vértice A, B, C e D. Observe o seguinte, olha só o vértice A. Desse vértice A, eu consigo traçar quantas diagonais? Apenas essa de vermelho, que está aqui, ó, que já está feita, ligando o A ao C. Ligando o A ao B são pontos consecutivos, não é diagonal. Muito menos o A com D, dando o mesmo. Então, a diagonal é o ponto A ao ponto C. Então, essa figura ela tem 4 lados. De um único vértice, sai apenas uma diagonal. Então, aqui sobre o quadrilátero, eu posso falar que ele tem 4 lados. Subtraiu 4 vértices, né? Subtrai 3, é igual a 1. Ele possui uma diagonal. Olha essa segunda imagem. Essa segunda imagem ela é um hexágono. Ela tem 6 vértices, 6 lados. Ó, A, B, C, D, E e F. Então, pega como referência o vértice A. Quantas diagonais é possível traçar a partir desse vértice? Do vértice A, eu consigo ligar ele ao C, consigo ligar ele ao D e consigo ligar ele ao E. Não posso ligar ele nem ao F e nem ao B. Não é considerado diagonal. Então, do vértice A, é possível traçar 3 diagonais. Seria possível traçar sempre 3 diagonais partindo de qualquer um outro vértice. Então, sobre o hexágono, eu posso falar que o hexágono possui 6 lados, menos 3 é igual a 3. Ele possui um total, são 3 diagonais que tem a partir de cada vértice. Olha bem essa figura, mais uma de exemplo. Ela é um octógono, ela possui 8 vértices, 8 lados. A, B, C, D, E, F, G, H. O que ela tem então? 8 vértices. Pega um vértice de referência como sendo A novamente. Desse vértice A eu consigo ligar a diagonal AC, a diagonal AD, a diagonal AE, a diagonal AF e a diagonal AG. Então, desse ponto, desse vértice, eu só consigo traçar aqui, 5 diagonais. A figura tem a presença de 8 lados. 8 menos 3, 5 diagonais. E aí nós podemos observar o seguinte, então, chegar a uma conclusão. Olha só, em um polígono de n lados, quer dizer, pode ter qualquer quantidade de lados, não importa, o número de diagonais que partem de um único vértice sempre é dado por uma fórmula. Aí está aqui a fórmula. O que a fórmula apresenta para a gente? Aí, ó, D é igual a n menos 3. O D significa o número de diagonais que saem de cada vértice e o n é o número de lados que a figura apresenta. Se eu pegar o número de lados que a figura apresenta, subtrair 3, eu sempre irei obter a quantidade de diagonais que saem de um vértice da figura. Beleza? Só que aí nós temos o seguinte, e agora? Quantas diagonais tem um polígono? Não são só aquelas que nós vimos anteriormente. E aí? Vamos para alguns exemplos. Observem essa figura, letra A. Ela é um quê? Ela é um pentágono, ela apresenta de 5 ângulos, 5 lados, 5 arestas, né? Então ela é um pentágono. Aí vamos traçar as diagonais. Eu escolho um ponto qualquer aqui, um vértice, e começar a traçar uma diagonal. Então eu tenho uma diagonal aqui, certo? Então já fiz uma. É possível fazer essa também. Partindo de um outro vértice aqui, eu posso fazer essa, como também posso fazer essa. Então eu já fiz um total de 4 diagonais. Partindo desse vértice aqui de cima, eu consigo traçar essa diagonal. Não consigo traçar outra diagonal mais, porque já foi feita, certo? E se você observar aqui em cima também, já tem as duas traçadas dele, como aqui também já tem as duas que já foram construídas.
Então essa figura, o que eu posso falar sobre ela? Olha só, o pentágono sai duas diagonais de cada vértice e possui um total de 5 diagonais. Ok? Beleza, mas foi o que? Foi feito, traçado essas diagonais e foi contado. Agora observem bem, aí a figura começa a aumentar o número de lados. Olha bem essa figura da letra B. Ela tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela é um eneágono, ela possui 9 lados. E agora? Vamos traçar todas as diagonais possíveis nessa figura para contar quantas são. E aí? Vai ficar confuso, embaralha, são muitas linhas que serão produzidas, entendeu? Olha como que a figura ficaria depois de pronta, com todas as diagonais traçadas. Concorda que fica bastante confuso, né, depois para fazer uma contagem sobre essas diagonais? Certo? Então, o que acontece? O bom da matemática é que sempre tem uma segunda forma de fazer, né? Então, responder o número de diagonais que essa figura da letra B apresenta através do desenho não é uma situação confortável, né? Dá muito trabalho e muito confuso. Então, para isso, a matemática tem uma fórmula. Veja bem, essa fórmula, olha a leitura dela, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. O que essa fórmula permite? Essa fórmula permite o seguinte: o N significa a quantidade de lados que a figura apresenta, e o D é o número de diagonais que a figura tem, é o número total de diagonais dela. Então, se eu tiver o número N, que representa a quantidade de lados da figura, eu vou fazer uma substituição nessa fórmula, substituindo a letra N pelo valor correspondente, né, ao número de lados da figura, e aí eu terei, então, o total de diagonais que a figura apresenta. Então, olha só, vamos lá. Essa figura aqui, eu não vou fazer essa contagem aqui, eu vou fazer o que? Utilizar a fórmula. Então, aqui, ó, diagonal é igual. Substituir o N por 9, a figura tem 9 lados. Então, 9 vezes, abre parênteses, 9 menos 3 sobre 2. O que eu faço nessa situação aqui agora? Resolvo primeiro o parênteses, então eu tenho 9 vezes, dentro do parênteses, 9 menos 3, 6 sobre 2. Então, 9 vezes 6 sobre 2, vou realizar a multiplicação. 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 2 é igual a 27. Então, essa figura ela tem um total de 27 diagonais. Beleza? Aí eu posso afirmar, então, né, concluir que o eneágono, de um eneágono saem 6 diagonais de cada vértice, e esse eneágono possui um total de 27 diagonais. Beleza?